Caro colega, Participação Médica em Debate está de volta, hoje com o professor Genival Veloso de França, que é uma das maiores autoridades no nosso país na área de direito médico. Ele, inclusive, tem obras nesse sentido. Ele é professor de medicina legal na Universidade Federal da Paraíba, é bacharel em direito, é médico e coordenou a organização do Código de Ética Médica em 1988. Vamos ouvir então o professor Veloso de França falando sobre questões muito especiais e de grande interesse na área da bioética. Acredito que outra grande proposta dentro do direito médico é na tentativa não apenas da ordenação jurídica do exercício dessa profissão, mas o que a gente pode fazer para reestruturar a medicina, para voltar a colocar a medicina em seus caminhos, em seus verdadeiros caminhos para o qual ela foi criada e para o qual ela se propõe a continuar, né? Eu acredito que muita coisa que se vê e que não deve ser de maneira nenhuma atribuída apenas à responsabilidade do médico. Não foi o médico que criou tudo isso que está aí, foi o mundo. O mundo é que criou isso aí. Infelizmente, hoje os valores estão totalmente invertidos e que os médicos não fogem e não estão diferentes das outras pessoas, porque ele também faz parte da sociedade. E não vamos entender, e essa me parece que é o que tem prevalecido, é que o direito médico não deve ser um instrumento apenas para coagir, né? para aparelhar os médicos, de maneira nenhuma. O direito médico serve, nesse particular, para alertar os médicos das suas obrigações, né? Das suas obrigações de ordem, não tanto de ordem moral, porque isso está numa área bem específica da ética e da bioética clínica, por exemplo, mas, por exemplo, para saber daquilo que ele tem em termos de obrigações e o que ele tem também em termos de direitos, né? Então, muitas coisas que a gente discute hoje, por exemplo, a judicialização da saúde, é um assunto muito sério, muito importante, que a gente tem que pensar e tem que raciocinar e agir de uma maneira muito coerente, baseado no quarto princípio da bioética, que é o princípio da justiça, ou seja, no princípio da equidade. Toda a questão ligada ao pedido, à solicitação dos pacientes na justiça para um tipo de tratamento ou de encaminhamento para a cura dos seus males, a gente sabe que, em tese, é justa. Mas saber o quanto a gente tira. Quer dizer, saber que nessa apreciação, o que vale muito também é do gestor da saúde e, do outro lado, do magistrado, que, afinal de contas, ele tem que julgar os casos que são solicitados nas varas específicas. Mas a verdade é que se a gente, nesse ponto aí, se a gente não tiver um ponto de equilíbrio sobre como nós devemos jogar com as verbas, porque já estão determinadas, são poucas, né? Eu estava vendo recentemente um trabalho em que, no simples tratamento de uma criança, não vamos lá discutir o mérito da criança, todos têm esse direito, até mais do que talvez eu estivesse ali pedindo. Mas no tratamento de uma criança, que é em torno de $200 mil para ser feito nos Estados Unidos, a pessoa que escreveu aquele trabalho dizia que com aquilo ali se tratava de 1.500 crianças em fase de internamento a nível terciário da saúde, e que certamente, como elas já estão determinadas e como essas verbas já estão consignadas para determinado ponto, determinado ponto, essas crianças, em tese ou teoricamente, estariam prejudicadas nisso aí. Eu posso acreditar que os médicos até que não se sentem muito frustrados quando eles pedem, porque, afinal de contas, o direito de pedir é o mais sagrado de todos os direitos, né? Mas o direito de dar é o outro, né? Eu posso imaginar o que sofre ou as dúvidas que deve ter o magistrado quando vê que, negando aquela criança, vai privar-lhe da saúde, vai privar-lhe da vida, e, ao mesmo tempo, ele vai saber que outras tantas crianças, 1.500 crianças, como naquele artigo, poderiam ser perfeitamente, né? Perfeitamente tratadas, e quantas não iriam ser salvas, e quanto não se lucraria com isso.
Então, quando se começou a falar sobre bioética, né? Naquele pequeno grande livro chamado Uma Ponte para o Progresso, parece, mais ou menos, a tradução deve ter ficado assim, uma ponte para o futuro, né? E que dali partiram as grandes discussões em termos dos princípios da bioética, em que se colocou o princípio da autonomia, da beneficência, da não maleficência, e o último, o princípio da justiça, que não foi ainda bem usado entre nós, porque é preciso que uma sociedade esteja altamente desenvolvida, um alto nível de consciência para se chegar num ponto de dizer, não, eu não vou fazer isso, eu não vou criar um grande centro tecnológico de medicina no lugar onde as pessoas morrem de fome ainda, pois se poderia com esse dinheiro talvez se fazer com que muitas dessas crianças não fossem nem precisar daquele arsenal tecnológico, terapêutico que se tem ali. Então, o direito médico, me parece, que vai mostrando ao médico, se não para se criar uma espécie assim de advogado médico, ou que ele queira fazer uma rabulagem médica, vamos dizer assim, não é? Mas que o médico entenda que dentro dos seus direitos e obrigações, muitos deles estipulados, ou quase todos eles estipulados, dentro das regras processuais e das regras do direito substantivo, né? E que ele não pode, de maneira nenhuma, exercer uma profissão tão séria, tão importante como é a medicina, sem ter noção do que ele está exercendo e de quais são os seus direitos e as suas obrigações. No direito médico também se estuda os direitos do médico, mas se estuda muito mais os direitos do paciente, né? Eu agora estou fazendo um trabalho sobre os direitos do periciando, né? Principalmente nas questões de tortura, dos periciados de tortura, e o quanto nós estamos mostrando que não é apenas aquilo que trata da tortura ou que exige do médico para o seu raciocínio, mas também o que ele deve saber sobre o que fazer e o que não fazer na sua atividade profissional.